Hoje celebramos a memória de São Carlos Borromeu. Ele viveu no século XVI e foi um dos que ajudaram a promover uma verdadeira reforma na Igreja durante o Concílio de Trento. São Carlos Borromeu era sobrinho do Papa, de família nobre, e, infelizmente, naquela época, boa parte dos bispos, cardeais, procuravam a vida eclesiástica para terem status, procuravam uma carreira eclesiástica. Viviam uma vida luxuosa, suntuosa, em palácios, banquetes. São Carlos Borromeu é um desses que tinha tudo para ter se corrompido, já que ele era sobrinho do Papa, ainda muito jovem, foi feito cardeal. E, no entanto, contrariando a mentalidade da época, foi extremamente penitente, um homem de oração, e colaborou no Concílio de Trento para que a Igreja passasse por uma verdadeira reforma, tendo em vista a Revolução Protestante que estava acontecendo. E ele então abre mão de privilégios que tinha, pede ordenação sacerdotal, é nomeado bispo de Milão, uma das principais dioceses da Itália, e se muda para lá. Uma das determinações do Concílio de Trento era que o bispo vivesse dentro da sua diocese, porque, como muitas vezes o episcopado era visto apenas como um título de honra, muitos bispos sequer moravam nas suas dioceses. E São Carlos Borromeu então se muda para Milão, que há muitas décadas não tinha um bispo que morava dentro da diocese. E, embora ele tenha vivido relativamente pouco, 3 vezes ele visita, durante o seu tempo de episcopado, antes da sua morte, por 3 vezes ele visita toda a diocese, todas as paróquias da diocese, institui seminários, procura reformar o clero. Durante a peste, vende a mobília do palácio episcopal para socorrer as pessoas, vai auxiliar os doentes, funda os seminários, que foi uma determinação do Concílio de Trento para a formação do clero. Era um homem extremamente penitente, austero, de oração, comia muito pouco, dormia muito pouco. E assim, com o seu exemplo, ele vai colaborando para que a Igreja reencontre o seu caminho de santidade, e isso não sem resistência. São Carlos Borromeu chega a sofrer atentados, havia resistência, inclusive por parte do clero, para implementar aquelas suas ideias, os princípios do Concílio de Trento, para que a Igreja tivesse um clero mais santo. Então, São Carlos Borromeu é um exemplo de pastor, um exemplo de bispo, cuja memória nós celebramos hoje. São Paulo
na carta aos Filipenses, que nós ouvimos na primeira leitura, diz: sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Do mesmo modo como São Carlos Borromeu conseguiu promover essa reforma da igreja, não tanto dizendo para as pessoas como elas deviam agir, mas sendo um exemplo, podendo dizer, assim como São Paulo: sede meus imitadores, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Se por um lado tantas pessoas procuravam a ordenação na sua época por motivos fúteis, para terem prestígio, honra, poder, São Carlos Borromeu, que tinha tanta influência devido à sua família, procura justamente o caminho contrário, que nos lembra que, no final das contas, o ambiente em que nós vivemos pode não ser favorável, pode nos induzir ao mal, mas a escolha, no final das contas, é sempre nossa. Há tantas pessoas que nós diríamos que têm tudo para seguir um bom caminho, tiveram uma boa família, bom exemplo, e, no entanto, escolhem um mau caminho. E outras, ao contrário, que nós diríamos têm tudo para dar errado, e, no entanto, escolhem um bom caminho, fazem as escolhas certas. Então peçamos a Jesus que, a exemplo de São Carlos Borromeu, mesmo quando o nosso ambiente, mesmo quando as circunstâncias que nos envolvem não são favoráveis, mesmo quando as ocasiões são ruins, nós possamos escolher o que é certo, escolher a vontade de Deus, trilhar o caminho de Deus e dar bom exemplo para as pessoas que estão perto de nós. Amém.